Fala pessoal, tudo bem? Bom, esse vídeo aí eu vou estar contando uma história pra vocês. Espero que vocês gostem de história. Geralmente os seres humanos gostam de história, né? Basicamente a história é a seguinte: é, eu comecei meu trabalho com análise de dados tem mais ou menos uns 4 anos, né? Em 2020, ali quando eu comecei a trabalhar com análise de dados na prefeitura de Ouro Preto, particularmente na Secretaria de Saúde. Eu fui convidado pelo secretário de Saúde na época para assessorar ele na parte de comunicação, e aí, surpreendentemente, me deparei que eu iria precisar trabalhar com dados, né? A gente estava numa pandemia e a gente ia precisar processar uma grande quantidade de dados relacionados à pandemia, dados ali sobre internação, sobre vacinação, sobre casos diários e tudo mais. Então, eu me vi forçado a aprender uma habilidade com análise de dados, e aí comecei a aprender Power BI, depois um pouco mais de Excel. E claro que o Excel eu rapidamente vi uma limitação e vi que precisava aprender linguagens de programação como Python, R e outras ferramentas para amplificar a minha capacidade de análise, né? Os recursos padrões estavam com uma limitação muito séria e me impedia de avançar em algumas coisas. Eu trabalhei na Secretaria de Saúde por um ano, tal, e aí depois fui convidado a participar da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que era uma secretaria nova no município que eu estava residindo, no município de Ouro Preto. E aí eu fui convidado porque dava publicidade no trabalho da Secretaria de Saúde. O pessoal gostava bastante pela qualidade dos materiais, pelo rigor, pela frequência que o material saía e tal, tudo mais. E era muito bom porque ele balizava a decisão do secretário, do prefeito, de avançar ou não nas ondas na Covid na época, né? Que tinham ondas mais restritivas ao comércio, ondas menos restritivas, não só para o comércio, mas para toda a sociedade que estava passando pelaquela situação muito ruim em 2020. Então, fui convidado, aceitei o convite. A secretaria ainda estava sendo criada, não tinha sido institucionalizada pela reforma administrativa que o município fez ao longo de 22 e 23. E aí o meu primeiro trabalho foi meio que criar um diagnóstico assim da economia, né? Acaba que a universidade faz esse trabalho em alguma medida, mas dá pouca visibilidade, né? E aí na época, como eu fui convidado, eu institucionalizei meio que esse trabalho, né? Porque eu criei uma forma de sistematizar toda essa produção e como a gente ia divulgando esse material. Mas moral da história, por que eu estou fazendo esse vídeo, né? Para compartilhar com vocês a gratidão que é para mim hoje vir aqui nesse portal da prefeitura, que está aqui para qualquer pessoa, e vim aqui na aba de estudos econômicos. Eu fui diretor de estudos econômicos lá por algum tempo, e ver que o trabalho continua sendo levado a sério, continuado, sabe? Eu acho que isso é muito bacana. Na época eu estava na secretaria, eu pedi para a Superintendência de Tecnologia da Informação criar essa aba aqui. O site recorrentemente sofre atualizações. Eu acho que isso é muito, muito legal, porque a sociedade demanda nova usabilidade do site e tudo mais. E aí na época a gente criou essa abinha aqui. Aí o primeiro estudo que eu produzi lá em 2021, se eu não estiver enganado, não, 2022, foi esse diagnóstico aqui, né? Esse diagnóstico que o secretário me pediu na época. Falou: a gente precisa de ter uma noção do que está acontecendo com a economia, quais são os setores que mais empregam, todo mundo. Falou: cara, tem uma noção de como fazer isso, tal, então vamos explorar esses dados. Aí olhei para os dados de PIB, né, com os dados de IBGE, todo esse material produzido no R, né? Então na época eu estava criando e sistematizando toda essa produção, todos esses códigos que criam esses materiais aqui, estão todos salvos, são bem público hoje da sociedade ouropretana, não só da ouropretana, mas de outras pessoas que por acaso vier falar: cara, eu quero saber como que produz esse material, você consegue compartilhar comigo? Eu falo: consigo, esses códigos estão disponíveis em pastas da secretaria. Eu acho isso muito legal. Então eu meio que, como estava trabalhando sozinho na época, eu meio que desenhei todo esse arcabouço, e isso foi ficando, virando a cultura da secretaria, né? Virando o coração da diretoria de estudos econômicos, essa seriedade, esse rigor com os dados, com a literatura, com a produção e sistematização do conhecimento, né? Então, na época, a gente produziu esse diagnóstico falando da economia. A gente considerou PIB, setores do turismo, impostos, quantidade de pessoas que estavam formando, arrecadação, tal. Então, isso foi muito legal, né? E aí depois eu produzi um diagnóstico sobre criminalidade, também considerando os dados
de criminalidade no município, dados de furto, roubo, homicídio e tal. Então, tudo isso para tentar dar é como se fosse um mapa da cidade. O que estava acontecendo com a cidade? Eram dados esses dados existiam, sempre existiu, só que pouca gente tinha acesso. As pessoas, por talvez ser um caminho não tão acessível, as pessoas acabam não acessando esses dados, não sabendo o que está acontecendo de fato com a economia, com os dados, com a sociedade de uma maneira geral. Não? Então, um dos trabalhos fundamentais que a Secretaria de Diretoria tinha na época e ainda continua tendo de fato produzir esse conhecimento, produção de conhecimento para facilitar a decisão da sociedade, do gestor público, particularmente o secretário, o prefeito, de qual política fazer, né? Qual política pública fazer, A, B, C, considerando o dado, considerando o cenário, o que fazer. E aí, esses diagnósticos, esses relatórios, sobretudo o relatório de mercado de trabalho que a gente foi produzindo posteriormente, que a gente passou a olhar mais para o mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho é um indicador muito forte, inclusive preditor, né? Se a economia vai mal, se tem muita gente desempregada, ele pode sugerir mais violência, e tem toda uma discussão na literatura sobre isso. Por outro lado, se tem muita gente trabalhando, isso força com que os empregadores, por exemplo, tenham que pagar salários mais altos. Então, a gente sistematizou essa produção. Então, se a gente vem aqui em relatórios mensais do mercado de trabalho, que a gente coletava esses dados no Ministério do Trabalho, a gente continua coletando ainda. Acho que, abrindo uma aspa, o município de Ouro Preto é um dos poucos que produz esse relatório, um dos poucos no Brasil que produz esse relatório de mercado de trabalho, que fornece aí um panorama de como a economia está aquecida ou não. De como quais setores estão contratando mais, a escolaridade dessas pessoas que estão em cada setor, salário médio de admissão e demissão desses trabalhadores. Então, tudo isso foi criado, foi sistematizado lá na diretoria. E aí, para compartilhar com vocês, o que eu acho mais legal é isso. As produções que eu estava à frente até o final de novembro do ano passado vão até aqui. Depois, essas últimas 3 aqui foram produções das pessoas que sucederam depois que eu saí, porque eu vim para o Instituto Unibanco para trabalhar com pesquisas na área de educação. E o que eu acho mais legal, que a cereja do bolo aqui, que eu fico feliz, é que as pessoas que assumiram essas posições lá continuaram com essa cultura de produção de conhecimento, com todo o rigor, com toda a seriedade, né? Então o pessoal continuou produzindo outros materiais, por exemplo, empreendedorismo feminino. Então o pessoal continuou produzindo esse conhecimento, produzindo essa geração, gerando esses dados, tornando acessível para a população e para o gestor novamente entender o que está sendo feito, né? Ou na melhor formulação, a gente aprovou um projeto de lei, regulamentou para fazer com que algum setor da economia prospere ou melhore em termos de produtividade, contratação, remuneração. E o que aconteceu depois desse projeto? Então, acho que isso é muito legal para informar, para fazer com que tenha uma noção clara do que está acontecendo na economia. E aí o pessoal recentemente produziu um material muito legal, que eu achei bem bacana, que foi um diagnóstico, né, dos 2 anos de PAD, que é um plano de apoio à diversificação econômica da economia de Ouro Preto, que basicamente o objetivo eles fizeram um diagnóstico de que a principal atividade que, em termos gerais, sustenta a economia de Ouro Preto, que é a mineração, ela tem um prazo. Esse prazo vai se expirando ao longo do tempo, né? A extração desse recurso mineral tem prazo de validade. E aí o que esse PAD vem sugerir? A gente precisa pensar em alternativas da economia e a gente precisa investir nessas alternativas para ontem. E aí esse PAD foi criado em 2000 e esse relatório que o pessoal produziu agora recentemente é basicamente explorar um pouco do que aconteceu no passado e o que está acontecendo depois, né, da implementação do PAD e observar, ver se alguma coisa mudou. E aí o pessoal de novo olha para os dados econômicos, população, quantidade de pessoas, como que a população cresceu, quais distritos cresceram. E eu acho que isso é muito legal, porque fornece informação relevantíssima para a decisão. Por exemplo, eu estava conversando com um cara que trabalhou lá comigo e ele já olhou para esse dado aqui, rolou um crescimento substantivo da população no distrito de Cachoeira do Campo, que é um distrito da cidade. Ou seja, já tem gente muito atenta a esse dado aqui, que são pessoas relacionadas à política, né? O crescimento populacional nessa região pode sugerir que vai ter um maior eleitorado naquela região, talvez até o caso de aumentar a quantidade de vereadores que aquela região consegue eleger. Então,
Enfim, a disponibilidade, a disponibilização desses dados para a sociedade, para os gestores e para quem quer que seja, mune as pessoas de tomarem melhores decisões, né? Então, você olha para indicadores de desenvolvimento humano, para renda, você tem uma noção, você tem um raio-x da sociedade e de quais caminhos estão sendo percorridos e por que estão sendo percorridos. Então, para compartilhar e finalizar, esse estudo ficou muito legal. Eu não li ele por completo ainda, eu vou tentar tirar um tempo para ler. E simplesmente assim, estou muito feliz que aquilo que foi plantado lá em 2021, aquele pontapé inicial que eu dei, continuou, essa semente vingou. E eu acho que isso é muito legal. Muito legal mesmo, porque foi uma inspiração. Eu olhava para os trabalhos do IPEA e falava, cara, o IPEA vai ser minha referência e tudo que a gente produzir aqui, a gente vai tentar não ser igual, mas tentar ter aquilo como referência de produção de conhecimento, rigor e clareza nas informações que são compartilhadas. E parece que isso vingou e se tornou um bem público da sociedade ouropretana e eu fico muito feliz com isso, muito feliz mesmo. Mas é isso, pessoal, um forte abraço e até um próximo encontro aí.